Ei, som. Para vocês verem que eu não tenho prática nenhuma ainda, né, para ser pastor, né? Oh, Deus, tem misericórdia de mim. Se você tem um tempinho para orar por mim, até sexta-feira, ore por mim. Estou com muito medo do presbitério, estou com medo de presbítero, eu estou com medo de todo mundo. Então, se você tem uma possibilidade de orar um pouquinho por mim, ore por mim. Sexta-feira, às 19 horas, eu vou ter um momento lá que eles fazem um monte de pergunta difícil e eu tento responder de uma forma fácil. Mas é difícil, continua sendo difícil. Meu nome é Diego, alguns aqui já me conhecem, eu sou do Jardim Augusta, fui para o seminário e eu fui calouro do Léo. Acho que o pessoal conhece o Léo aqui, né? Um pouquinho. Eu fui calouro do Léo, foi muito bom estar com o Léo lá no seminário. O Léo é uma bênção, fico feliz de estar podendo pregar aqui na igreja dele. Peço que você abra sua Bíblia, no Salmo 115. E eu trago também um abraço do pastor Carlos César para toda a igreja, agradecendo essa oportunidade. Salmo 115, nós leremos do primeiro versículo até o versículo 13. A palavra de Deus diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo, o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto os pequenos como os grandes. Eu gosto muito de uma frase do John Piper que fala desse jeito, mais ou menos assim: não importa a situação que você esteja passando, você sempre se encontra num salmo. Já percebeu isso? Por quê? Porque nós temos salmos de lamento, de adoração, de glória excelsa ao nosso Deus. Nós temos salmos de tristeza, de pecado, de todos os tipos de ações de graça. É a vida como ela é. Olha que beleza, você tem em mãos um texto da vida como ela é para o povo de Israel, e hoje nós somos o novo povo de Israel. Então por isso você agora, nesse exato momento, tem o Salmo 115 nas suas mãos, e ele nada mais é do que uma liturgia. O salmista está reafirmando a adoração pública ao Senhor frente aos ídolos inúteis e volta. Então aqui nós temos nada mais do que um texto falando assim: Deus, o Senhor, continua sendo Deus, apesar de tudo que acontece lá fora. Louvado seja Deus por isso. Porque apesar da pandemia, porque apesar das situações, Deus continua sendo Deus. E louvado seja Deus por isso. Até um próprio teólogo diz assim, né, que o Salmo é onde os fiéis estavam com muitas aflições, escárnios por todos os povos. Então é muito parecido com aquilo que nós estamos passando hoje. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre reafirmar o seu coração, a adoração ao Senhor Jesus, ao nosso Deus Pai, leia esse salmo e abra o coração para algumas verdades. E o nosso tema hoje vai ser uma glória somente a Deus. Preste muita atenção a isso. Eu quero tirar 3 verdades para o seu coração. A primeira, que eu encontro no primeiro versículo até o versículo 3, deixe sua Bíblia aberta, é que a vida não é sobre nós, é sobre Ele.
Olha que interessante o primeiro versículo. Diz assim: não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Certa vez eu estava ouvindo o Ronaldo Lidório pregando, vocês conhecem com certeza esse pastor, e ele contou uma história muito legal, que diz assim, ele foi pregar no aniversário de uma igreja, e ele foi lá na frente pregar, e a igreja tinha feito um bolo enorme. Se você conhece essa história, vai prestando atenção até o final. E colocaram o bolo do lado do pastor. Então o pastor Ronaldo Lidório ficou na frente, e tinha um bolo enorme do lado. Esse bolo era tão grande que tinha o nome dos pastores, as fotos, foto da igreja. Era uma maravilha o bolo. E o pastor Ronaldo Lidório pregando, continuando, né? É interessante que toda a igreja tem a mulher do bolo, né? Toda igreja tem uma mulher do bolo que faz o bolo para a igreja, né? E aí ele pregando, continuando, terminou a pregação, sentou no primeiro banco, como o presbítero Beto está aqui, e o pastor da igreja levantou e foi lá na frente para terminar, dar a bênção e encerrar o culto. Começou a agradecer. Eu já percebi que o pastor tem uma dificuldade com nome e com agradecimento. Não sei se o Night é assim. Mas olha, eu nem sou pastor ainda, estou no caminho, nesse processo, eu tenho dificuldade com nome. E esse pastor daquela igreja começou: Deus, obrigado, porque o João levantou, foi lá na câmera, mexeu durante a noite inteira, que bênção, muito obrigado, João, uma bênção você estar aqui com a gente. Obrigado, dona Antônia, que veio aqui, fez as lembrancinhas, tudo bonitinho, os enfeites e tal. E aí começou a fazer oração. E esqueceu de quem? De quem que ele esqueceu? Da mulher do bolo. Esqueceu da mulher do bolo. O Ronaldo Lidório estava ao lado da mulher do bolo. E quando ele desceu do púlpito, ele ficou do lado da mulher do bolo. E ele lembra até hoje, ele conta essa história, que quando o pastor começou a orar, depois de ter esquecido da mulher do bolo, a mulher do bolo estava tão frustrada que no meio da oração começou a falar alto. Falou assim: ano que vem não vai ter mais bolo. Não tem mais bolo. Não tem mais bolo. Que absurdo. No meio da oração, gente. O Ronaldo contando é muito bom. E aí você vai vendo a mulher falando: não vai ter mais bolo. Não vai ter mais bolo. Ano que vem não vai ter. Fiz um bolo tão bonito e não adiantou para nada. Queridos, é engraçado. É um pouco engraçada essa história, mas é algo muito triste. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde o protagonista somos nós. E isso não é uma verdade. O primeiro passo para eu e você entender sobre a glória de Deus é entender esse primeiro versículo. Não a nós, não a nós, não ao meu ministério, não aquilo que eu prego, não aquilo que eu falo, não aquilo que eu canto, não aquilo que eu mexo lá em cima, não aquilo que eu faço, não ao meu poder, não ao meu estudo, não à minha intelectualidade, não à minha posição, status, não a nós. O problema é que a igreja cristã brasileira está sofrendo por causa disso. Porque tem falado sim a nós. Sim a nós. Eu sei que você deu a risada da mulher do bolo. Mas pensa um pouquinho aí. Você já foi a mulher do bolo um dia? Talvez você entrou aqui hoje achando que era a mulher do bolo. Achando que tem alguma posição aqui dentro. Queridos, reafirmação de adoração, de entender a glória de Deus, é compreender que não a nós. Uma situação dificílima naquele contexto, frente a diversos inimigos, vizinhos dificílimos do povo de Israel, promiscuidade, idolatria, um monte de coisa em volta para Israel tropeçar, e tropeçava, como nós conhecemos a história, mas eles iniciam um salmo dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor a quem? Por amor à sua intelectualidade? Não. Por amor ao seu serviço? Não. Por amor à sua força? Não. Por amor ao seu dinheiro? Por amor ao seu poder? Não. O que o texto vai dizer? Por amor de quê? Da benignidade, da bondade, da misericórdia, da fidelidade de Deus. O que aconteceu? Sabe por que a gente sofre tanto? Porque a gente não entende muito esse texto. Porque quando você começa a sua semana, você começa com os seus amigos, você começa com o seu trabalho, muitas vezes não com esse versículo na cabeça, mas sempre iniciando: Deus, tá bom, não a nós, mas sim a algum pedacinho de glória. Ah, Deus, mas é a minha família. Ah, Deus, mas é o meu trabalho. Ah, Deus, mas é o meu. Queridos,
Você quer ter poder do Espírito Santo na sua vida? Você quer ter glória de Deus na sua vida? Comece a sua semana amanhã dizendo não a nós. Não a nós, mas ao seu nome da glória. As coisas começam a mudar. Porque eu começo a entender o meu lugar de criatura e não de criador. Olha que maravilha isso. Tem um texto na nossa confissão, o 2º capítulo, que vai falar sobre Deus e a Santíssima Trindade. Eu gosto muito dessa parte, que diz assim, preste muita atenção. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade, bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Ele não precisa da gente. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas e para elas e sobre elas. Você foi chamado como um cristão para dizer não a nós. Aprenda isso. Primeiro passo, primeira verdade para você entender, para você começar a viver uma vida não a glória ao Carlos, não a glória a Rebeca, não a glória a Maria, mas sim glória a Deus. Quando você levanta da sua cama e diz não a nós. Quando você vai para o seu emprego e fala assim, não às minhas vontades, não aos meus desejos, não aquilo que eu penso ou digo, mas sim ao Senhor. E louvado seja Deus por isso. O texto vai continuar. Continue comigo. No versículo 2 e 3, ainda nessa perspectiva do não a nós, é interessante que vai ter uma pergunta, né? Diz assim, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Como eu disse, o contexto ali era uma dúvida cruel, né? Você tem Israel, você tem outros povos falando assim, olha, esse Deus aqui é melhor. Ué, mas os deuses de vocês, onde que ele está? Eu quero fazer algo bem aplicativo para o seu coração. Eu não sei se durante esse tempo da pandemia você recebeu perguntas difíceis. Talvez você está passando por uma situação muito difícil. Uma situação financeira terrível. Talvez algum pai que perdeu o filho aqui. Talvez o câncer bateu a porta. Teve muita situação difícil na pandemia. E sabe o que é pior ainda? É que quando há uma situação difícil, ainda vem uma pergunta assim, onde está Deus? É o que o texto está dizendo. As nações, os vizinhos de Israel, olhavam para Israel e falavam assim, ué, mas vocês estão passando por tanta dificuldade, onde está o seu Deus? Já passou por isso? Alguma vez? É difícil. Você está no fundo do poço, na dificuldade, nos terremotos da vida, ainda você escuta onde está o seu Deus. O povo de Israel te ensina, a palavra de Deus nos ensina a responder no versículo 3. Qual é a resposta de um cristão maduro? Ele não fica irado com a pergunta, ele não fica desesperado com a pergunta. Qual é a resposta no versículo 3? Ele diz assim, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Será que no meio da pandemia a gente está conseguindo responder assim? No céu está o nosso Deus, e Ele faz tudo como lhe agrada? Será que no meio do caos financeiro que a gente está passando, no caos familiar, no caos de relacionamentos, gente, quanta gente a gente tem atendido de depressões, com depressões profundas, ansiedade, crianças, adolescentes tentando suicídio, gente. Direto, mas muita gente mesmo. Onde está Deus? Às vezes a gente não sente Ele. Deus está te chamando a começar o dia dando um grito, falando, Deus, não a nós, Pai. Me ajuda, Pai. Que eu compreenda mais o Teu reino. Que seja mais o Senhor, mas menos a mim. João 3,30, você conhece muito bem, que Ele cresça e que eu diminua. Essa é a grande verdade da glória a Deus. Quando eu falo assim, glória a Deus, ao mesmo tempo eu tenho que entender de rebaixamento humano, arrependimento humano. Então nós somos povo de Deus dizendo, Cristo, glória ao Senhor, nós cantamos, nós louvamos, nós adoramos e falamos o nome dEle.
e clamamos a Ele. Quando eu faço isso, eu preciso entender que eu me rebaixo. Como está o seu coração hoje? Às vezes entrou aqui hoje não querendo rebaixar, querendo subir. Eu gosto muito de uma frase do Augusto Nicodemos que ele fala assim, eu não entendo muitas pessoas que chegam no Evangelho e acham que o Evangelho é algo fácil, sendo que o símbolo do Evangelho é o quê? Uma cruz, não é uma escada, a gente não sobe na vida. O símbolo do seu Evangelho, o símbolo do nosso Evangelho, o símbolo bíblico é uma cruz, é sofrimento. É às vezes receber perguntas difíceis, como o povo de Israel recebeu naquele momento, e também respondeu apesar das circunstâncias, apesar das suas circunstâncias. Responda muitas vezes ao povo, as aflições, o meu Deus está no céu, e isso Ele faz tudo como lhe agrada, louvado seja Deus por isso. Primeira verdade para você entender, glória a Deus, não a nós, anote isso no seu coração, não a nós, não a nós, mas ao teu nome da glória. O texto continua, segunda verdade bíblica, no versículo 4 até o versículo 8, nós temos o segundo ponto, que o próprio salmista deixa para a gente aqui. Diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Se o primeiro ponto é entender não a nós, o segundo ponto é uma resposta. Por que não a nós? Sabe por quê? Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Pegando emprestado do João Calvino, que diz isso, que fala essa frase, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E eu tenho uma história para contar para os irmãos. Quando eu entrei no seminário, eu tinha 25, 24 anos, isso mesmo, 25, 24 anos, e eu entrei menino, muito garoto, né, querendo conhecer as verdades e tal, e durante esse tempo, a minha avó, ela passou muito mal, ela tinha 93 anos mais ou menos, 93, 94 anos, e quando eu estava no primeiro para o segundo ano, ela quase veio a falecer, e eu voltei para São José. Quando eu cheguei em São José, minha avó estava pesando 44 quilos, com a pressão 22/10, uma senhora de 94 anos. Eu tive a oportunidade de ficar 3 dias com ela na roça, lá em Jambeiro. Eu tenho um sítio lá em Jambeiro, a gente ficou lá. E a minha avó, 94 anos de catolicismo puro. Não é muito o catolicismo de hoje, é um pouco diferente. Você sabe muito bem do católico que eu estou falando. É o católico de 94 anos atrás. Aquele bem firme, fervoroso. Eu lembro de vários altares da minha avó, vela, foto minha e tal. Ela passava horas e horas rezando. E eu tive a oportunidade de conversar com ela no leito, na minha cabeça, no leito de morte. Eu cheguei naquele quarto, eu lembro até hoje da cena. Eu cheguei naquele quarto escuro, frio. Sentei no pé da cama, olhei os olhos azuis, muito azuis, da minha avó, estalando, estourando para mim, aquele olhão. E eu não sei o que aconteceu comigo. Eu sou presbiteriano, mas eu confio no mover de Deus. Eu confio no mover de Deus, no Santo Espírito que toca a minha vida. Ele está em mim. E me veio uma pergunta na cabeça. E eu virei para ela e falei assim: vó, eu vou para um lugar que a senhora não vai. E eu queria tanto que a senhora fosse. Eu só falei isso para ela. Queria muito, mas muito que a senhora fosse comigo para esse lugar. Porque eu acho que a senhora está indo para o inferno. Só um parênteses, eu não estou atacando o catolicismo aqui. Até porque eu vou falar sobre idolatria. E o nosso coração é muito idólatra. Voltando à história, ela olhou para mim, regalou os olhos. Eu falei: meu Deus do céu, a senhora de 94 anos com a pressão estourando, ou ela vai morrer aqui na cama, eu não sei o que vai acontecer. Durante toda a vida dela, ela me xingava muito quando eu tentava conversar com ela, né?
e falava, não quero conversar e tal. E ela, eu lembro até hoje, ela estava com um terço na mão, naquele dia, um terço na mão. Ela olhou para mim, ficou um silêncio, eu falei, é agora, Jesus, vamos ver o que vai acontecer. Ela olhou para mim e falou assim, filho, eu nunca mais vou esquecer essa frase que ela falou para mim. Ela falou, filho, ainda dá tempo? Ah, mas meu coração derreteu naquele momento. Eu falei, com certeza, vó, com certeza dá tempo. Aquela mulher se entregou a Cristo naquele momento. Ela entregou o terço para mim. E eu, como um bom presbiteriano de 30 anos, saí daquele quarto falando o quê? Ah, ela não estava lúcida. Olha só, gente. Olha minha cabeça. Não, sinceramente, gente. O que acontece com a gente? O que acontece com a gente? Não, eu bato no presbiteriano por quê? Porque eu sou presbiteriano desde berço. Então eu posso bater na gente. Então não sinta ofendido com isso. Mas eu não acreditei. A mulher se converteu na minha frente, eu não acreditei naquela mulher. A minha avó, chorando em prantos, ela orou. Cristo Jesus, entra dentro do meu coração. Eu quero o Senhor, eu quero mais de Ti. Eu não aguento mais essa vida, em nome de Jesus, amém. Saí do quarto. Cheguei para minha esposa e falei assim, amor, você ouviu? Aí ela falou assim, eu ouvi. Minha esposa não era presbiteriana desde o berço. Aí ela falou assim, glória ao Pai, em nome de Jesus, amém. Eu falei assim, eu acho que ela não estava lúcida, a pressão dela está oscilando. 3 dias depois, minha avó chegou para mim, não comentei mais nada. Ela falou assim, filho, eu lembro exatamente o que aconteceu naquele quarto. Eu quero que você faça uma coisa para mim. Eu não trouxe o vídeo, mas depois, quem quiser, eu posso mandar o vídeo. A minha avó me fez pegar o carro, ir lá na casa dela. Eu tirei um porta-mala inteiro de um Corsa, com santos e mais santos e santos e mais santos. Ela não aguentava. Ela falou assim, filho, você tem que ir lá, está faltando isso. O meu coração está pedindo isso. Eu fui lá, tirei os santos, coloquei na frente da sala. Eu olhei para ela e perguntei assim no vídeo, falei, vó, o que a senhora sente? Ela falou assim, minha vida passada. 94 anos. Um monte de ensinamento para você. Primeiro, não desista da sua avó. Né? Segundo, se você conhece uma pessoa de 90, 95 anos, não desista também. Terceiro, o poder de Deus ainda mexe e move hoje. Oh, meu Deus do céu, o que acontece com a gente? Muda, move, transforma, arrebenta o coração de 94 anos de idolatria. Só que, calma um pouquinho. A gente também é idólatra. O que você está segurando na mão que nem minha avó? Chegava a sangrar a mão da minha avó. O que está sangrando na sua mão? Talvez um relacionamento abusivo. Talvez sexualidade. Talvez uma descrença total em Deus. O que você segura desesperadamente, até sangrar a sua mão e fala assim, não, isso é meu, Deus não pega. Netflix, Amazon, compras. O que sangra, o que tira o seu ser? Quando a minha avó chegou para mim e falou, filha, é só Jesus mesmo, eu lembro dessa frase, ela marcou muito a vida dela, só Jesus. Ela foi jogar tudo fora e tinha um quadro de Jesus, ela falou assim, esse pode ficar? Eu falei, pode ficar, porque é Jesus. E aí ela virou e falou assim, é só Jesus mesmo? Eu falei, é só Jesus. Nós complicamos o Evangelho, nós dificultamos o Evangelho está aqui, não a nós, sim a Cristo. Minha avó não foi batizada porque não deu tempo, minha avó não conhecia as doutrinas porque não deu tempo. Eu não estou jogando isso para o lado, até porque eu estou estudando muito para sexta-feira. E é importante, eu sei disso. Mas o simples, aquilo que nós precisamos, o Cristo Jesus arrebentando o nosso coração, mudando, transformando os nossos pecados. E a nossa idolatria precisa ser cultivada todos os dias. Eu sei o lugar da doutrina, a importância da doutrina na igreja presbiteriana. Nós somos doutrinários sim, mas cadê o fogo do Espírito Santo? Nós perdemos muitas vezes. Minha avó viveu mais 1 ano, exatamente 1 ano. E foi um ano mágico, foi um ano
absurdo para mim. Quando eu encontrava aquela mulher, ela dava um show de evangelho para mim, sem saber nada da Bíblia. Eu chegava com aquela mulher, porque ela não conseguia ler mais. 94 anos para 95, ela já, cansaço, não conseguia ler mais. Mas toda vez que eu chegava lá, ela falava assim: filho, eu estou vivendo o melhor ano da minha vida. Com 94 anos, gente. Aqueles que estão um pouco com uma idade avançada, fica calmo. Com 94 anos tem muita vida ainda. Minha avó se converteu com 94 e viveu um ano de vida maravilhoso. No aniversário de 95 anos da minha avó, eu não pude estar. E cheguei lá, eu liguei para ela depois e tal, falei: avó, desculpe e tal. Aí a namorada do meu pai ligou para mim, falou: Diego, o que aconteceu com sua avó? Eu falei assim: ela serve um senhor chamado Jesus. Ela falou assim: você não vai acreditar. Muita gente da família dela, no aniversário, ela atrás do bolo, uma senhora de 95 anos, virou e falou assim: eu quero orar para Jesus, e eu vou orar agora. Gente, olha o testemunho, olha o poder do evangelho que a gente esquece muitas vezes. Sabe por quê? Porque nós vivemos a glória a nós. Eu não falei coisas difíceis para minha avó. Você percebe que não foi, até eu falei errado. Eu duvidei depois ainda. Isso quer dizer que é poder absoluto do Espírito Santo. Quando ele vem, ele arrebenta e muda tudo. E ela orou para aqueles convidados. Depois de um tempo ela veio falecer. E assim, são muitas histórias que aconteceram depois da minha avó. Se eu ficar aqui um tempo, eu vou pregar 1h30. E eu não sei quanto que o Night prega aqui. Eu tenho que ficar dentro de orçamento aí. Mas basicamente a história da minha avó foi nisso. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O texto vai dizer: tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Tem garganta, mas não fala. O que está acontecendo? Esses são os ídolos que muitas vezes nós abraçamos. E o versículo 8 vai dizer assim: torne-se semelhante a eles, aqueles que o confiam. Isso quer dizer que eu faço uma pergunta para o seu filho, para o seu esposo: quem essa pessoa que está do seu lado parece? Você quer saber sobre idolatria? Pergunta para a sua família e fala assim: com o que eu estou parecendo? Se a família virar para você e falar assim: você parece muito com dinheiro, está aí o seu ídolo. Ah, você parece muito com um computador, não sei, está aí o seu ídolo. As pessoas que estão próximas de você conseguem definir, conseguem entender um pouquinho sobre isso, porque o texto vai dizer: torna-se semelhantes a eles, aqueles que o confiam. Promiscuidade, idolatria, com uma grande dificuldade para o nosso coração. Gente, você quer dar o segundo passo de vitória em relação à glória somente a Deus? Entenda que seu coração é uma fábrica de ídolos. Mas você está no lugar e você está lendo a salvação para os seus corações. Louvado seja Deus por isso. Terceiro e último ponto. Terceira e última verdade. Olhe comigo, versículo 9 até o versículo 11. Qual é a resposta para o nosso coração cheio de ídolo? Qual é a resposta para a nossa presunção, para o nosso orgulho que diz sim a nós? Versículo 9 a 11, diz assim: Israel confia no Senhor, Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Confiam no Senhor, todos os que temem o Senhor, Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Naquele contexto, quem era o amparo e o escudo? Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Socorria na aflição, era um porto seguro, era a nuvem na hora do dia, era o fogo na hora da noite. Era esse Deus, o Deus que confortava e que socorria nas aflições naquele momento. Quem é o nosso amparo e o nosso escudo hoje? Quem verteu um sangue precioso por você, para ser o seu amparo, para ser o seu escudo? Tem um texto na Bíblia, em Hebreus 4, 14, 16, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas,
a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Responde comigo, querido irmão, você que está cheio de ídolo no seu coração, quem pode ser a sua confiança? Quem pode ser o seu escudo? Quem pode ser o seu amparo? Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou muito a vida da minha avó durante aquele tempo. E através da minha avó, mudou muito a minha vida. Mudou muito a vida do filho dela, que é o meu pai. E tem mudado por causa de Jesus. Ele é o nosso amparo, Ele rasgou o véu. Por meio dele nós temos a salvação. Onde está a confiança da Igreja Presbiteriana Central de São José dos Campos? Onde está a confiança dessa igreja? Não confie no poder dos homens. Não confie na força do seu braço. Não confie na sociedade. Aonde está a confiança dessa igreja? E que possamos responder sem titubear, que possamos responder rapidamente: a minha confiança está no Senhor. Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso escudo. Então, quando a gente sair dessa porta aqui hoje, você leve para casa essas 3 verdades. A vida não é sobre nós. O nosso coração é cheio de corrupção humana, cheio de ídolo, e você precisa de ajuda. E por fim, em quem você está confiando? Em quem você está confiando? E o texto vai terminar com um resultado. 1 mais 1 mais 1 dá 3. E qual que é o resultado disso? Versículo 12 e 13 diz assim: de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Quer a bênção do Senhor? Você quer a bênção do Senhor, a presença do Senhor? Levante amanhã e diz: não a nós, Pai, porque o meu coração é corrupto, cheio de ídolo, eu quero reafirmar a minha confiança no Senhor, e assim eu entendo que eu vou receber as bênçãos desse Deus. É promessa, é Bíblia. Olha que resultado tremendo. De nós se tem lembrado o Senhor. Cuidado, queridos, porque nós temos vivido tempos de esquecimento da palavra de Deus, de esquecimento total da glória somente a Ele. Eu espero que hoje você tenha sido chacoalhado por Jesus, e que Ele tenha colocado as verdades bíblicas. Eu quero juntos encerrar lendo o versículo 18. Toda a igreja junta, em uma só voz. Vamos lá? Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Nós, porém, bendiremos ao Senhor. Aleluia. Essa é a verdade bíblica. O mundo pode estar um caos, mas nós somos agentes de transformação, levando o evangelho não por nós, mas por Ele.